Amém. O que é comunicação? Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra como resposta. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores, por meio de signos e regras semânticas mutuamente entendíveis. Aleluia. A comunicação pode ser verbal, não verbal, por olhar, por mímica, por gesto, pela postura. De todas essas formas, nós estamos nos comunicando com o nosso próximo e, especialmente nesta manhã, com o nosso cônjuge. Aleluia. A Bíblia fala dos correios que levavam as notícias. O homem começou a se comunicar primeiramente com gestos, grunhidos, pinturas rupestres, isso na antiguidade, né? Aleluia. Depois o homem foi aperfeiçoando a sua forma de comunicação. Um velho comunicador já dizia: quem não se comunica, se trumbica. Quem já ouviu? Quem lembra disso? Pô, você é velho, hein? Caramba! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A comunicação, ela faz parte da nossa vida e realmente nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, principalmente no lar, se quisermos ser bem-sucedidos, expressar bem aquilo que nós vamos precisar comunicar com o nosso cônjuge, aproveito, benefício mútuo, né? Aleluia. É importante, muito importante, a comunicação no seio familiar. Amém. Como pano de fundo, nós vamos ter a vida de um rei conhecido, o rei Davi. Davi, ele foi um guerreiro, foi um homem que procurava fazer a vontade de Deus, mas como um chefe de família, Davi não deixou nenhum legado, Davi não deixou nada assim de proveitoso que nós pudéssemos ter como um chefe de família, por exemplo, para nós. Pelo contrário, o que ele deixou realmente foi algo assim desastroso. Aleluia. E essa leitura ela está em 2 Samuel, capítulo 3, no verso 2. 2 Samuel, capítulo 3, verso 2. Vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos fala nesta manhã. Aleluia. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Amém. 1 Samuel, 2 Samuel 3, 2. Ele diz: em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jerielita. Segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Aleluia. Davi, então, você vê, como rei, tinha 6 esposas. Isso enquanto ele governava em Hebrom. Daqui a pouco mais, Davi, quando ele governava em Hebrom, ele era rei somente de Judá. Daqui a pouco mais, ele passa a ser rei de todo o Israel. Então, ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, aí nós vamos para o capítulo de número 5, verso 13. Aleluia. Diz o texto sagrado: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elimelefe. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que nessa brincadeira, Davi já ia para 20 mulheres, alguma coisa assim. Em 2 Samuel, capítulo de número 11, nós temos algo que Davi fez que realmente não foi bom. Capítulo 11, verso 1, ele diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Jobabe e seus servos, com ele,
a todo Israel para que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então você vê que Davi, além das mulheres que ele tinha, ele viu uma mulher que não era sua, e ele desejou e mandou buscar aquela mulher para que ela tivesse alguma coisa com ele. Aleluia. Ou seja, o foco de Davi não era a família. O foco de Davi era o seu próprio prazer, eram as suas conquistas, eram aquilo que traziam satisfação ao seu coração. E nós, como família que somos, meus irmãos, nós precisamos, uma pessoa depois que ela casa, certamente ela vai precisar esquecer a sua vida de solteira, ela vai precisar deixar tudo aquilo que ela fazia anteriormente para se dedicar, para focar no seu casamento, né? Se não fizer assim, certamente o casamento não vai dar certo, as coisas não vão acontecer. Então, muitos lares carecem de um olhar centrado em si, coisa que muitas pessoas, infelizmente, não têm feito. Aleluia. Muitas pessoas não sabem dar o devido valor à sua família. E nós estamos aqui nesta manhã para que Deus possa falar ao nosso coração, para que caso haja alguém nos assistindo de casa, caso haja alguém em nosso meio que anda desapercebido sobre esse assunto, que possa focar na sua casa, possa focar na sua família. Isso em benefício próprio, porque à medida que nós investimos em nosso casamento, nós estamos investindo naquilo que vai nos beneficiar. Vamos investir naquilo que vai trazer proveito à nossa própria vida, honra, tudo aquilo de bom, à medida que a pessoa investe no seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente ver nossos filhos reconhecidos, né? Pessoas falando bem dos nossos filhos, isso é uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto para você, qual o objetivo de Deus para a família? Vamos a Gênesis 2, capítulo 18. Capítulo 2, verso 18, Gênesis 2, 18. Vamos ver aquilo que Deus fala. Gênesis 2, 18. Aleluia. Diz o texto sagrado. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então você vê que não é a vontade de Deus que a pessoa esteja sozinha. A vontade de Deus é que vivamos em família. E Deus, Ele criou as condições para que nós pudéssemos viver assim. Deus fez uma mulher auxiliadora. Então você entende o seguinte, o casamento é uma via de mão dupla. É uma via em que é necessário o homem e a mulher construírem esse relacionamento, construírem esse lar. Então a Bíblia fala que o Senhor arranjou uma auxiliadora para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Nada melhor do que você ter alguém que possa te auxiliar, dando uma opinião, auxiliando em outras coisas, nada melhor. E alguém que lhe fosse idôneo, alguém com idoneidade. Aleluia. Provérbios 14, verso 1, ele tem algo muito interessante que nos fala. Provérbios 14, 1. Ele fala algo interessante que nós precisamos. Aí, no caso, as mulheres, né? Provérbios 14, 1, ele diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata
com as próprias mãos a derruba. Meus irmãos, está nas mãos da mulher, no caso, edificar o seu lar. Nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, entender isso. Deus, quando chama e coloca duas pessoas juntas, Ele quer, né, que aquela família seja uma família forte, uma família abençoadora, que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, com sabedoria. E à medida que a mulher, ela trabalha em favor do seu lar, ela certamente vai colher os benefícios. Eu tenho duas ilustrações interessantes, que são verdadeiras. Uma senhora, isso antigo, já tem algum tempo, ela falava para mim o seguinte: irmão Zé Carlos, naquela época ainda era obreiro ainda, não era pastor, ela falou: irmão Zé Carlos, meu marido, ele bebia muito. Chegou a um ponto que eu realmente não suportei mais. Não suportando mais, eu fiz a trouxa dele, botei na mão dele, empurrei ele porta fora e falei: olha, chega, acabou, não quero mais. E o fato é que esse homem, ele saiu de casa. Eu já falei isso aqui outras vezes. E esse homem saiu de casa. E ele, passado um tempo, ele se converteu, ele conheceu outra mulher, e ele passava de manhã cedo na porta da casa da sua ex-esposa para ir para a igreja. E a antiga esposa, quando via o seu ex-marido passar com uma outra pessoa para ir para a igreja, aí ela sentiu, falou: caramba, o que eu fiz? Entreguei para outro aquilo que era minha bênção. Aquilo que era meu, eu dei para outro. E o fato é que essa mulher teve que criar 4 filhos sozinha. Imagina a luta que essa senhora teve, e isso não teve mais volta. Já houve o caso de pessoas com problemas no casamento, em vez de desistirem daquilo que Deus lhe deu, chamar a igreja. E chamando a igreja, foi feito orações, foi feito acompanhamento, foi feito auxílio, e com isso o que acontece? Aquele casamento foi restaurado. Pessoas hoje vivem bem, vivem tranquilas, vivem no seio da família, simplesmente por quê? Porque houve sabedoria. E muitas das vezes, né, essa sabedoria, ela sai da esposa, né, quando é o homem quem está saindo das normas. Agora, essa sabedoria pode ser do homem também. O homem tem que ter sabedoria também para conduzir o seu lar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 24, verso 5. Vamos a Deuteronômio 24, verso 5. Vamos ver aquilo que Deus fala através desse versículo. Deuteronômio 24, verso 5. É uma coisa assim bem interessante. Olha só o que diz o texto: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Aleluia, que coisa interessante. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Ou seja, Deus, ele dispôs o casamento de tal forma que o homem pudesse dar atenção à sua esposa, estar junto com ela. E é uma coisa que nós precisamos. E uma coisa interessante, nessa parte, o homem, ele é mais responsável do que as mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela normalmente, desde criança, né, ela é agradada pelo pai, ela está ali sempre junto com o pai, ela tem alguém que a protege. Já o homem não, o homem é mais de rua, é mais solto, já não tem mais esse tipo de situação. Então, a sabedoria, ela tem que estar com o homem. O homem, ele tem que saber
conduzir o seu casamento. O homem tem que saber conduzir o seu casamento. Não tiro a responsabilidade da mulher, mas o homem precisa ter sabedoria para poder conduzir o seu casamento. Então, Deus projetou o casal para que o homem desse atenção à sua mulher e, através da comunicação eficaz, eles vivessem em harmonia, através da comunicação, através daquilo que eles iam produzir em seu lar. Aí você me pergunta, qual o dever dos cônjuges? Qual o papel dos cônjuges? Quem fez o Casados para Sempre sabe, né, que tem lá um quadro lá dos papéis. O papel do homem, o papel da mulher, o dever do homem, o dever da mulher, coisa que nós precisamos atentar. O homem tem a sua função dentro do matrimônio, a mulher tem a sua função dentro do matrimônio. Não pode misturar o homem querer fazer a função da mulher, a mulher fazer a função do homem, não, porque senão pode calhar de dar algum tipo de confusão. É lógico, dentro de uma conversa, tudo aquilo é restabelecido. Agora, o ideal é cada um ter bem decidido, bem definido no seu coração qual é o seu papel, qual a sua responsabilidade, o que o Deus requer de cada um. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o que um casal deve fazer para viver bem? Primeiramente, conversarem e ouvirem-se mutuamente. Conversar a respeito de tudo aquilo que for fazer, os projetos, os planos, os sonhos, botar em cima da mesa, discutir, falar, tirar ali a melhor direção. Qual é a melhor direção? A melhor direção é essa daqui. Então, seguir naquela direção, louvado seja o nome do Senhor. Administrarem o lar. O homem tem a sua função de administração, a mulher também. Cada um dos dois tem a sua função administrativa. Serem atenciosos e cordiais, um para com o outro. É necessário essa cordialidade, é necessário essa atenção, é necessário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Planejarem a vida através da comunicação, através da conversa, através do diálogo, eles planejarem o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é uma utopia, isso é algo que pode ser atingido. À medida que a pessoa quer, ela implementa isso e ela vive melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E planejarem a vinda de filhos, né? Um casal perfeito, ele tem filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, meus irmãos, quer uma família independente e uma família forte. A família não pode ser dependente de circunstâncias. Ela tem que ser uma família independente. Ela tem que ser uma família forte. E nós vemos em Eclesiastes 4:12 alguma coisa que nos orienta sobre isso. Eclesiastes 4:12. Aleluia, Eclesiastes 4:12, ele diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meus irmãos, aí é que Deus está se colocando no meio do casal para poder abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Ele se rompe mais dificilmente. Aleluia. E aí, então, é dever do casal, buscar a Deus juntos. Se você não pratica isso, você que nos vê em casa, pratique isso. Você que aqui está nesta manhã, procure orar junto, procure buscar a Deus juntos, porque há um mistério na comunhão. A comunhão, Deus se agrada da comunhão. E à medida que a pessoa se une à sua esposa e pede ao Senhor e ora e busca o fortalecimento de Deus para o seu matrimônio, isso é grato diante de Deus. Isso é bom diante de Deus.
E vou falar para você também que, porventura, hoje, seja solteiro, ou separado, ou viúvo, você que deseja ter relacionamento, peça a Deus, busca ao Senhor, peça a Deus. Deus certamente, Ele quer ver a pessoa feliz, quer ver a pessoa vivendo bem. À medida que nós buscamos ao Senhor, Ele ouve. O prazer do Senhor é abençoar a sua igreja, o prazer do Senhor é responder nossas orações. Então nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, crer nisso, ter confiança, buscar a Deus juntos. A palavra fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Isso não significa dizer que um sozinho, Deus não ouça. Mas quando junta 2, então é melhor. Então faça isso em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Através da comunicação com Deus, a oração, a família se solidifica. A oração, ela é um tipo de comunicação entre o homem e Deus. Aleluia. E é necessário também, meus irmãos, ter autossuficiência financeira. Muitas das vezes, um casal que não tem essa autossuficiência financeira, ele entra numa crise. É necessário realmente haver ali um esforço conjunto. E uma coisa interessante, eu me lembro, logo assim que eu me converti, uma coisa que me fazia assim admirar bastante, era a pessoa quando ela se convertia, uma das primeiras coisas que eu via Deus fazer na vida dela, era fazê-la prosperar financeiramente, era fazê-la ser abençoada financeiramente, porque a pessoa, ela começa a servir ao Senhor, ela começa a ser dizimista, e à medida que ele se torna um dizimista fiel, Deus começa a abrir as portas, Deus começa a abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é um segredo espiritual, é um segredo. Saiba, se você é um cristão, seja dizimista fiel, Deus abençoa. Nós não temos que fazer troca com Deus, eu vou dar para que Deus possa me dar. Não. É algo do coração, é algo espontâneo, é algo que nós entendemos que aquilo que nós ganhamos veio do Senhor nosso Deus. E por que não devolver a Ele a parte dele para a manutenção da sua casa, para o engrandecimento do seu nome, para a expansão do seu reino? Nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, entender isso, porque à medida que nós nos tornamos dizimistas fiéis, a bênção de Deus repousa sobre a nossa vida, e nada é melhor do que ser abençoado, ter a provisão, ter aquilo que nós precisamos. E um lar, eu volto a dizer, um lar, diz um ditado, onde falta pão, ninguém se entende e ninguém tem razão. Um lar onde falta pão, ninguém se entende e ninguém tem razão. Então, nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, criar as condições para que o nosso lar seja um lar com a provisão devida, para que possamos, em nome do Senhor nosso Deus, ter uma paz, uma segurança diante do Senhor nosso Deus. Vamos voltar a Gênesis capítulo 3, verso 1. Aleluia, Gênesis 3, verso 1. Aí nós vemos aqui uma situação bem complicada, meus irmãos, bem complicada, que fala o seguinte, o texto sagrado: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha só que coisa interessante. Deus chamou Adão, deu algumas ordens. Isso. Adão certamente não se preocupou em chamar sua esposa e conversar com ela. Essa ordem era importantíssima. Ele não se preocupou em conversar com sua esposa a respeito disso. Vem Satanás e torce aquilo que Deus falou. Deus disse que não se comesse de todos os alimentos, de todos os frutos das árvores? Louvado seja o nome do Senhor.
não comereis de toda árvore do jardim? Aquilo que aconteceu? A mulher comeu, levou para o marido, ele também desobedeceu a Deus e comeu, ou seja, ali estava flagrantemente uma desobediência àquilo que Deus fez, simplesmente por falta de comunicação. Se Adão tivesse chamado sua esposa e falado com ela, olha, Deus deu esse tipo de ordem, isso, nós vamos acatar. Certamente o que aconteceria? Não haveria esse tipo de situação. Então, é muito importante ao casal, muito importante, conversar sobre todo o tipo de assunto, sobre todo tipo de situação. Ainda mais hoje que nós temos aí a internet seduzindo nossos filhos, ainda mais hoje que nós temos aí toda a sorte de perversidade solta no ar. Então, hoje, eu acho que com muito maior razão, nós precisamos ser pessoas centradas no nosso matrimônio, ser pessoas centradas em nosso casamento. Nós precisamos realmente dar toda a atenção àquilo que é a nossa família, para que possamos ser bem-sucedidos, porque à medida que as coisas vão sucedendo, nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo, para que não sejamos pegos de surpresa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a comunicação na família, ela não é simples, não. Ela traz a sua complexidade. Não é simples, né? Deus é um ser que se comunica. Deus criou o mundo através da sua palavra. Então, nós como pessoas precisamos nos comunicar também. Aleluia. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós precisamos imitar ao Senhor nosso Deus, saber usar a nossa voz, saber usar a nossa comunicação. É importante, muito importante, a comunicação. A comunicação, ela é importantíssima. A oração, ela é uma comunicação que nós fazemos com Deus, é um diálogo que é feito com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o diálogo é para o amor, o que o sangue é para o corpo. Se cessar a circulação do sangue, o corpo morre. Meus irmãos, o diálogo é para o amor, o que o sangue é para o corpo. Se cessar a circulação do sangue, o corpo morre. Então você vê que realmente nós não estamos falando de coisa simples, estamos falando de coisa muito importante. Em todas as esferas da vida, nós temos que saber nos comunicar, principalmente no nosso dia a dia, em família. Louvado seja o nome do Senhor. Um diálogo, ele pode ressuscitar uma relação morta. Um diálogo pode ressuscitar uma relação morta. Um diálogo, ele pode dar vida a algo que esteja morto entre pessoas ou até diante de Deus. Uma oração, um pedido a Deus pode ressuscitar coisas que estavam mortas. Então, nós precisamos nos esmerar naquilo que nós produzimos. A cada momento nós estamos produzindo alguma coisa. Então, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos produzindo para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício, porque a palavra, quando ela é solta, ela não tem mais como ser recolhida. Ela foi solta, e quantas palavras sem sabedoria, muitas das vezes, as pessoas soltam, e depois não tem mais como desfazer aquilo. Então, nós precisamos estar atentos para que não sejamos pegos de surpresa, né? Traídos por nós mesmos, né? Um ato falho. A gente fala aquilo que não era para falar, e aí é um problema que depois nós vamos ter que procurar resolver. Louvado seja o nome do Senhor. E a comunicação é um processo com objetivos. A comunicação, ela tem os seus objetivos. Um dos objetivos é identificar os pontos de distorção possíveis na comunicação conjugal e familiar. Ou seja, nós precisamos estar atentos para saber se a nossa comunicação está sendo eficaz. E nisso, uma coisa importantíssima é o olhar no olho.
Você olhando no olho, você sabe exatamente aquilo que a pessoa está pensando, está sentindo. O olhar no olho, ele é algo assim tremendo. Tem pessoas tímidas que não conseguem encarar a outra nos olhos. Tem pessoas tímidas que não conseguem isso, mas nós precisamos entender isso e saber que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas tem dado a cada um de nós espírito de poder, de amor, de moderação, e assim a gente procurar a cada dia ser melhor naquilo que nós fazemos. Eu exorto você nessa manhã, em nome de Jesus, a procurar ser melhor naquilo que você faz, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Procure ser melhor. Não seja uma pessoa acomodada naquilo que você já tem. Pelo contrário, procure sempre melhorar, procure sempre galgar novas posições, novos espaços, novos horizontes. Nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, a cada dia prosperar. Para isso nós fomos postos, para prosperar, para ser pessoas que os outros olham para nós e pensem, poxa, eu quero ser que nem aquela pessoa, bem-sucedido. Nós precisamos ser pessoas assim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que reconhecer alguns termos-chave na comunicação. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Obrigado, por favor, me perdoe, bom dia, boa noite. Antigamente, as crianças, elas eram ensinadas pelos seus pais a irem pedirem a bênção, dos avós, dos tios, dos mais velhos. Hoje nós não temos mais esse tipo de hábito, não temos mais esse hábito, mas é uma coisa que nós precisamos passar para nossos filhos, a polidez no trato. Obrigado, por favor, me desculpe. E nós mesmo, como pessoas, quantas pessoas orgulhosas que não pedem perdão, não pedem por favor, não agradecem aquilo que lhes foi dado. Aleluia. A comunicação, ela é um processo verbal e não verbal. É um processo em que nós falamos com a língua e falamos também com a nossa expressão facial, corporal. Tudo isso está comunicando à medida que nós nos relacionamos com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Já estamos caminhando para o final. Aleluia. Vamos voltar a 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12. Aleluia. Glórias a Deus. 2 Samuel 12, verso 5. Aí agora nós vamos ver aqui o que a falta de comunicação acarreta na vida de uma pessoa. Diz o texto: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, Davi, como nós falamos anteriormente, pela sua falta de sensibilidade, ele tomou a mulher do outro, que ele não tinha que fazer aquilo, ele já tinha várias mulheres, qualquer mulher que ele fosse agradável, ele poderia tomar, mas aquela era uma mulher casada, era uma mulher cujo marido estava ali, e Davi agravou essa situação, mandando para que pudesse ficar com a esposa do indivíduo, mandando esse homem, ele como rei, mandou esse homem para a frente de batalha, para que ele morresse. E esse homem foi para a frente de batalha, e ele morreu, e esse filho que nasceu a Davi, e a Batseba veio a falecer, veio a morrer, então ali começaram-se inúmeras perdas na vida de Davi, simplesmente pela falta de sensibilidade, simplesmente pela falta de foco no lar, pela falta de foco naquilo que ele estava fazendo.
Isso ocasionou a Davi perda de filho, a perda do reino. Davi teve de viver fugindo para não morrer, seu próprio filho perseguindo ele para matar. Davi teve que lidar com a fúria dos seus inimigos. Os inimigos de Davi, quando viram que Davi estava fragilizado, se apresentaram. Quantas vezes nós estamos fragilizados e as circunstâncias vêm sobre nós? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, tudo isso aconteceu a Davi pela sua falta de sensibilidade na sua família. E é isso que Deus quer falar para nós nesta manhã. A Bíblia fala que a noite vai alta, o dia vem chegando, e nós precisamos, porque os dias são maus, ter toda a cautela, ter toda a sabedoria, né? Orai e vigiai em todo o tempo, é o que a palavra de Deus nos ensina. E nessa manhã Deus fala para mim, fala para você, que nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, focar na nossa família. Nós precisamos focar naquele maior bem que Deus nos deu. Temos que focar. Por quê? Porque é um bem que o Senhor nos deu. Nós amanhã vamos ter que apresentar nossos filhos perante Deus, a nossa esposa, tudo aquilo que nós produzirmos, nós vamos estar diante de Deus um dia, para que possamos prestar conta daquilo que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é onde Deus hoje está nos chamando, meus irmãos, a uma reflexão. Deus está nos chamando a uma reflexão. Você que é jovem, solteiro, que me ouve em sua casa, você que me ouve aqui nesse auditório, que você possa, em nome do Senhor nosso Deus, ponderar isso que eu estou falando e pensar, e produzir palavras que venham a ser palavras abençoadoras, e produzir situações que vão ser situações benéficas para o ambiente onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma manhã de reflexão. Há muitas pessoas que se comunicam através de berros, de gritos, de tempestividades. Não podemos ser assim, não podemos. Temos que ser pessoas cordiais, temos que ser pessoas que realmente entendem. Eu me lembro logo no início do meu casamento, as situações acontecem, as coisas surgem, e então a vontade é de estourar, é de brigar, é de falar, é de fazer, mas eu percebi que toda a vez que eu queria gritar, é porque eu estava fragilizado, é porque eu estava fraco, é porque eu não tinha argumentos para poder falar. Então eu procurei mudar isso. Preciso ter argumentos, eu não tenho que estar gritando, não posso estar gritando, eu tenho que ter argumentos. Então, é o que Deus fala para nós nesta manhã, precisamos ter argumentos, ser pessoas sóbrias, sensatas, centradas naquilo que nós fazemos e principalmente na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje Deus te chama a uma reflexão. Como está a tua comunicação no seu dia a dia? E especificamente, como está a tua comunicação com o teu cônjuge? Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, vamos a Provérbio 18, 21. Provérbio 18, 21, ele fala algo interessante. Aleluia. Provérbio 18, 21. Aleluia. É algo interessantíssimo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode repetir comigo? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ainda ontem, minhas netas estavam lá em casa. Eu tenho 2 netinhas, uma de 5 anos e uma de 10. E elas pediram: vovô, compra uma balinha para a gente. Eu fui lá no mercado, comprei a bala, trouxe, dei a elas. E elas comeram a bala. Aí a mais velha falou assim: eu queria mais. Aí estava um sol um pouco forte, isso 1 hora, 2 horas da tarde.
Aí eu falei, depois a gente compra. Tentei jogar elas para frente. E elas começaram a insistir. E a pequenininha, o que a pequenininha fez? Disse assim, Maria, pede assim, vovô, por favor. Aí eu não tive como resistir. Vovô, por favor, com a mãozinha posta. Aí eu falei, tá, eu vou lá comprar. Fui lá e comprei. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é a comunicação? Como é o saber falar? Como é o saber pedir? Ele move o coração daquele que está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, vai comer do seu fruto. Que você possa guardar isso no teu coração, que você possa praticar isto. Não adianta você ouvir e não praticar. Você precisa praticar para que você seja bem-aventurado. E assim, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.